Brasil dentro da empresa LA Brazucas. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o seu host, Américo Gomes, e hoje faremos esse podcast maravilhoso para falar sobre a Free Agency do Lakers. Sim, você achou que a gente não ia falar dessa desgraça? Você achou que ia ficar livre disso? Não ficará! Eu sou o seu host, Américo Gomes, e repito novamente que faremos esse podcast com presença de pessoas incríveis, até pessoas que fazem 4 anos que não fazem um podcast, é isso mesmo. Então, sem mais delongas, eu vou fazer primeiro a apresentação dele, o cara que tem um iPhone vermelho, que mora no DDD 13, que é mais fã do Neymar do que o próprio Neymar. Dá o seu salve, Rafael, de Estúdio Novo! Salve, salve, galera. Uma boa noite a todos. Prazer novamente estar com vocês aqui para a gente discutir essa free agent do Lakers. Não foi muito boa, já adiantando, mas bora tocar o barco. É isso, e agora com vocês o nosso treinador do ABC Paulista, o nosso treinador que pede e implora para que os jogos dos Lakers não tenham basquete de cadeia, porque ele sabe que pode treinar muito melhor. Matheus, coach Matheus, deu seu salve. Boa noite, rapaziada. Estamos aqui para falar sobre essa free agency que para alguns foi boa, para outros mais ou menos, né? É isso. E agora, o cara de Candeias, o cara que tem problemas com câmeras, que ele não quer ser visto, que ele não quer ser zoado, que ele não quer aparecer, mas vai falar. Quero hot takes dele hoje. Ever, deu seu salve. Eu não sei qual a ênfase do Candeias, que tá longe de ser um bom lugar, mas obrigado por lembrar desse fim do mundo. Passamos só lá raiva com essa free agency do Lakers e vamos que vamos. Só tristeza. Muito bom. Puta que pariu, obrigado, Ever. Já começamos muito bem, amei. E por último, e não menos importante, o cara que foi pioneiro no Brasil, porque foi um dos primeiros participantes de um podcast em português falando do Lakers. Depois de uma abstinência de 4 anos sem participar de um podcast. Depois de ficar só falando besteira em chats. Ele que acha que tem as melhores opiniões sobre basquete do mundo. É isso na cabeça dele, fique bem claro. O LA Brazucas não compartilha dessa ideia. Com vocês, de balaclava e touca, direto do Grajaú, Nicolas, dê seu salve. E aí, rapaziada? Vamos que vamos. Quem tá vivo aparece, né? Vamos aí. Com essa animação. Oh, beleza, com essa animação na voz. É o homem com os melhores highlights sem marcação, não é? É o homem indefensável, se for só cones. Highlights. Somente cones. Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos começar pela nossa free agency. Vamos nessa, então. Deixa eu ver quem que eu vou escolher para dar a opinião primeiro. Ever, você que mandou o Larávia, né? Enfim, o que você achou da movimentação ou da falta de movimentação do Lakers? O que você esperava que fosse feito? O que foi feito você achou que foi bom, não foi? Qual a sua opinião sobre? Tá Você mutado. Diga-se, meu anjo. Agora sim. Diga-se de passagem, meu jovem Américo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. O La Raiva. Não sei se ele vai realmente fazer a gente passar raiva, mas Rob Pelinka já fez. Não fez absoluto. Acho que o que mais gerou tristeza no torcedor do Lakers nesse momento foi Rob Pelinka não se movimentar para absolutamente nada. Segundo teorias da conspiração do X antigo Twitter, temos que ele está guardando dinheiro para uma mega contratação em 2027. Sabemos se isso é verdade, se vai acontecer, não sabemos. Trouxe um total desconhecido. Para mim é desconhecido, que eu nunca nem tinha ouvido falar do Laravia. Vai por mim, para você e para toda a Laker Nation, fica tranquilo. E DeAndre Ayton, que, pelo amor de Jesus, nada e ele é a mesma coisa, na minha humilde opinião. Que é um cara soft. Mas aí eu vou te dar um contraponto. É melhor um DeAndre Ayton soft ou um Jackson Reis fazendo a gente passar raiva todo jogo? Eis a questão, é 6 e meia dúzia guerreando para ver quem se sai melhor.
O problema grande no quesito pivô do Lakers é que talvez ele seja um Alex Len 2.0. Deus não te ouça, Ever, porque se ele for um Alex Len 2.0, a gente tá muito ferrado. Então, tipo, a gente tá entre se jogar do penhasco e ser empurrado. Fica meio complicado a decisão, né? Entendi. As suas opiniões são sempre ótimas, Ever. Eu gosto que você tem ênfase no negativo sempre, que aí você fica surpreso se dá certo. Eu amo isso. Rafa, me dá uma luz, Rafa, pelo amor de Deus. Foi tão ruim assim como o Ever falou ou tem algum espaço para salvação? Cara, vindo do cara que criticou a contratação do Anthony Davis, eu tô tranquilo. É verdade. Então, É verdade. vamos lá. Começando pelo Ayton, cara, eu acho que dos melhores disponíveis era ele. Que 2 dias antes da abertura da Free Agents, apareceu a bomba de que o DeAndre Ayton seria o jogador que ia tomar um buyout, né? Curiosamente, fui eu que mandei no grupo, em primeira mão, a informação. E a partir Então, pausa. Não, peraí. Por favor, todos os presentes aqui nesse podcast, uma salva de palmas para o insider Rafael Pinga, que mandou a mensagem. Por favor. Mandei lá no Agora grupo quando veio a informação do buyout dele. E naquele momento eu já tive praticamente a certeza de que o Lakers ia contratar ele. Dadas as informações minutos depois de que eu particularmente não sabia que o empresário dele era o mesmo empresário do Luka Doncic. Então, teoricamente, isso foi muito, mas muito bem orquestrado para poder trazer ele para a gente. Em relação ao jogador, eu acho que seria o melhor fit possível ao Luka Doncic em relação à ofensividade. Ele foi na carreira dele, se pegar as estatísticas de todos os jogadores da posição, ele é o terceira opção de lobby para um armador. Então, o Luka Doncic, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro armador que mais joga para lobby, e ele é o terceiro jogador da NBA que mais fez pontos de lobby. Então, ofensivamente, o que nós precisávamos era isso, né? Então, uma ameaça no garrafão. Sem dúvida nenhuma, acho que ele é o melhor atacante, melhor pivô atacante da Free Agency. Não tinha nenhum jogador melhor que ele. Agora, nossa lacuna vai ser o problema defensivo. Ele não é um excelente protetor de aro, mas é um bom reboteiro. Tá? Ele não é um marcador exímio, mas ele é um bom reboteiro. Tanto que ele tem média de 10 rebotes na carreira. Tá? Ele tem média anual de 10 rebotes. Então, eu acho que não foi esse desastre todo a contratação dele. O contrato que ele fez foi um contrato que, na minha visão, é maravilhoso. Que, por um acaso, se ele der errado, que eu espero que não aconteça, o Lakers vai pagar apenas 8 milhões por temporada para ele. Fez um contrato de 2 anos com uma player option. Então, se der errado, é 8 milhões. Na próxima temporada, se ele quiser segurar o contrato, o Lakers vai pagar só 8 milhões num jogador que pode ser um banco, caso ele não venha dar certo. Então, eu acho que, matematicamente, foi uma contratação maravilhosa. Então, para você, vale todo o risco que... Com certeza absoluta. Eu acho que não, nessa contratação, eu acho que não tem risco. Sinceramente, não tem risco. Entendo. Coach Matheus. Sim, eu vou deixar o nosso amigo Balaclava por último, porque eu quero opiniões bombásticas dele. Então, por último. Coach Matheus, qual a sua visão sobre a free agency do Lakers? O que você esperava que fosse feito? E eu quero uma opinião sua sobre o que você pensa disso do Lakers tentar montar, livrar o cap para 2027. Cara, sobre a free agency, teve o Ever, né, que foi o extremo, tipo, negativismo, o Rafa que foi... Temos alguém muito, muito puto, muito triste e alguém muito otimista. Você vai ser o meio termo? Exatamente. Eu não acho que foi uma free agency muito boa, nem muito ruim. Eu já ia falar sobre isso, porque tudo que foi feito é porque o Lakers pensa em 2027. Pensa em talvez
olha, eu vi, né, os caras que estarão disponíveis para aquela free agency de 27, dentre eles Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, entre outros nomes. Então são nomes bons, principalmente para um futuro sem o LeBron James, né? Porque possivelmente até lá ele pode se aposentar, a gente não sabe, a gente não tem ideia disso. E aí a gente só foca só no Luka, certo? Então, eu já ia falar sobre isso. As contratações que foram feitas, o Laravia, todo mundo, quem se prezou a pesquisar, sabe que ele não foi assim, ó, só tem esse cara aqui disponível, vamos pegar ele. Não. A diretoria, pelo que foi dito, a diretoria pesquisou, ele era um potencial substituto caso acontecesse a saída do Finney-Smith, que foi o que aconteceu. Perfeito? Se vai ser bom ou não, a gente vai saber para frente. Analisando números, que foi uma coisa que eu fiz, alguns números do Laravia são melhores do que o do Finney-Smith. Números. Mas aí, basquete é jogado, né? A gente sempre fala isso, basquete é jogado. A gente analisa números porque é o que tem disponível, porque, né, assim, a gente tá na off-season, certo? Já o DeAndre Ayton, para mim é uma incógnita, porque eu vi muito do Ayton até, se eu não me engano, aquele Ayton que jogou os playoffs com o Suns, que foi até a final de NBA, isso, aquilo, outro. Depois dali, eu dei uma segurada no basquete, eu não assisti mais a liga, a não ser o Los Angeles Lakers. Então, não tenho muito o que dizer. As mesmas coisas sempre foram ditas. Preguiçoso, várias outras coisas. Só que eu tenho uma esperança, porque a gente pensava mesmo de um cara chamado Dwight Howard, porque ele já veio para cá uma vez, teve a treta com o Kobe, depois ele volta para ser campeão, se não me engano. Ele volta já, né, no ano do título, né? Ou voltou uma vez antes, agora não. Mas para mim foi isso. Ele voltou e foi campeão, jogou como um campeão, jogou como um cara que, assim, era veterano, jogou bem, né? Em certas proporções, não foi um Shaquille O'Neal da vida, porque o sarrafo é muito alto, mas jogou bem. E é isso que eu espero do Ayton, que essa vinda dele para cá traga uma outra energia para ele, entendeu? Então, que ele seja aquele cara que ele pode defender, como o Rafa falou que é uma deficiência que ele tem, que ele pode defender, porque ele tem membros longos, ele é atlético, ele consegue fazer esse tipo de defesa, ele consegue proteger bem o garrafão, e ele também pode potencializar muito o nosso ataque. Então é isso que eu espero que ele se torne para essa temporada que vai começar daqui a alguns meses. É o que a gente torce. Nicolas, meu querido, senhor Balaclava, dê sua opinião sobre tudo. O espaço é seu. Cara, eu acho que nossa free agency foi uma free agency não foi tão ruim quanto podia ser, mas também não trouxemos jogadores superstars igual muita gente esperava que o Pelinka fizesse. Eu acho que a gente supriu a nossa necessidade de garrafão por um jogador pick 1, né? O Ayton foi pick 1, se eu não me engano, 2018. Sim. E a gente perdeu o Finney-Smith e trocamos o Finney-Smith substituímos o jogador por um outro jogador que tem stats idênticos e tem um upside muito maior do que ele. Ele é novo, tem 23, 24 anos, se não me engano. Era isso que eu estava esperando de você, Nicolas. Meter um inglês desnecessário com um upside. Vamos lá, é isso. A gente veio para isso. Então, eu acho que essa free agency foi uma free agency. Eu daria nota B ali, nota B-. Coisa boa. Não acho que a gente foi uma free agency ruim. Pelo contrário, podia ter sido muito pior. E opinião impopular, se eu não me engano, toda vez que a gente teve um jogador ao NBA e a gente pareou ele com um pivô de loteria, a gente foi campeão. A gente já viu isso com o Kareem, a gente já viu isso com o Shaq, a gente já viu isso com o Gasol, com o Dwight Howard. E eu acho que a gente vai ver de novo com o Ayton. Agora é só ficar na guarda. E
o 18 vem. Você tá empolgado de ter as duas das 3 primeiras escolhas do draft de 2018, se eu não estou enganado, no time? Sim, bastante. Tanto que o Ayton, ele já teve experiência de finals, né? Marcar o Giannis nas finals. E o Luka também já foi para as finals, então eles sabem o que precisa ser feito para chegar lá. Mas o LeBron, que tem toda essa experiência, eu não. Acho que a gente tem um core bom aí para esse ano e tô empolgado porque a gente vai ter muitos momentos memoráveis, muitas lobbies, muitas dunks, vai ter muita gente sendo posterizada aí. Então, tô ansioso. Tomara que isso vire também um time competitivo. Nick, eu vou aproveitar que já está o assunto com você. Agora eu quero mudar a pauta. A gente já falou da free agency do Lakers, né? Então acho que todo mundo cobriu bem as expectativas que tem. Mas eu quero continuar com você, mas agora falando da free agency na NBA como um todo. Você vendo as negociações que tiveram, a mega troca de 7 times, recorde da NBA, para aí você ver que foram 3 pés para um time, salário de não sei quem para não sei onde, uma troca de escolha de draft para o Lakers e tal, a dispensa do Damian Lillard numa provisional stretch, onde vai virar 200 milhões em 5 anos, esse tipo de coisa. O que você, como fã da NBA, agora sai um pouco do torcedor, mas agora como fã da NBA, o que você achou dessa free agency como um todo? A free agency, ela foi um pouco, por mais que tenha seus pontos interessantes, ela foi um pouco estranha. Era mais com essa nova chegada aí do second round, tem muito time que teve que fazer umas mudanças estruturais aí. Eu tenho 2 times que eu gostei das movimentações e um que eu não gostei. O primeiro é o Houston Rockets. Aquela troca pelo KD, para mim, foi fenomenal. E todas as movimentações que eles fizeram nessa off-season foi nota tier S, assim. O GM trabalhou muito bem. Para mim, foi o melhor time dessa off-season. E o Houston é um contender de fato e vai ser um time complicado para a gente enfrentar aqui no Oeste. E um time que teve troca que eu achei meio passou por debaixo do radar, assim, que as pessoas talvez não tenham gostado tanto, mas eu acho que vai fazer uma diferença legal durante essa temporada, é o Orlando Magic, com a troca que eles fizeram pelo Desmond Bane. Eu achei essa troca bem underrated, que vai melhorar eles pra caramba durante a temporada. Eles trocaram um KCP que não desempenhou bem nos playoffs, não jogou tão bem assim na regular season. Mandaram o Cole Anthony junto, que já tomou buyout, então era um contrato que eles queriam se livrar por um jogador novo que ainda tá sob um contrato bom e produz muito bem. Eu acho que esse time do Orlando Magic foi o time mais underrated dessa free agency. E para mim, eu acho que o Bucks foi o pior time, assim, se eu tivesse que colocar numa balança o Bucks. Acho que muita grana no Miles Turner, o que eles fizeram com o Damian Lillard, se eles não ganhar, não for pelo menos para uma final de conferência da temporada, eu acho que vai azedar para eles, ainda mais se o Giannis sair. Vai ter muita grana no Turner, muito dead cap no Dame e um Giannis fora do time, águas perigosas ali. Mas essa última parte do Dame foi um pouquinho também pelo coraçãozinho de fã? Não, é que tipo assim, por mais que eu goste do Dame, eu não sei se faz sentido você fazer um buyout desesperado assim, só para você trazer um Miles Turner. O Miles Turner não é um cara que vai virar sua franquia, não é a peça que falta para você ser campeão. Entendi. Não, talvez não que o Dame também não seja, mas é mais fácil você segurar um ano, ter o retorno do Dame e voltar E não comprometer o time. no como seu armador, Uhum. do que pagar dinheiro de superstar no Miles Turner, que é um role player glorificado aí, não performou nos playoffs, não performou tão bem assim, não, quando importou de fato. Palavras Então, duras. se eles acham que essa e lembrando que a terceira estrela mais bem paga do Bucks vai ser o Provisional Stretch, né? Então. Exatamente. Eu não sei se todo esse dinheiro que você vai deixar morto aí. Pode ser uma troca muito boa, porque, pô, o Miles Turner virou um cara estrela na liga, um All-Star.
Mas pode ser uma troca muito ruim, porque você tá pagando dinheiro de estar num Jackson Hayes do perímetro. Justo. Palavras duras do senhor Balaclava. Vai ser senhor Balaclava agora. Rafa, eu vi que você teve algumas reações, alguns trejeitos enquanto o senhor Balaclava falava, então eu quero a sua opinião sobre a free agency como um todo da NBA. Cara, deixando bem claro que a opinião do Nick em relação ao Bucks foi única e exclusivamente por conta do coração dele com o senhor Damian Lillard, tá? Eu queria deixar aqui também em relação a essa free agency dos times. Eu gostei do Atlanta Hawks, cara. O Atlanta Hawks montou um time até que interessante. Lógico que não vai ser um time contender, mas o time que eles montaram aí em volta do Trae Young ficou bastante interessante, cara. Eles contrataram o Nickel Alexander-Walker, Porzingis em troca, Jaren Johnson, vai ter o Okongo, que já é o jogador do time. Trouxeram o Luke Kennard. Então, um time Luke Kennard, que sugou uma grana aí importantíssima lá no Clippers. Agradecer o Luke Kennard. Mas o time desse é interessante, cara. Um time que vai brigar ali por acima do... Então, no leste, você não acha que a Atlanta com isso não vira contender de playoffs? De tipo, pegar uma quarta campanha? Então, o que eu ia falar, o time vai pegar, acho que acima do play-in. Eles vão lutar ali acima do play-in junto com outros times. No caso, eles vão lutar com o Orlando Magic, que montou um bom time também. Citando o Nick citou aí. Os principais times do leste, infelizmente, estão com um jogador machucado, né? Boston se desfez. Bucks ficou sem o Damian Lillard, que deu buyout. Então, se pegar acho que o único time que continuou no leste, que tá com força máxima, vai ser o New York Knicks, que não teve muito movimento nessa free agency, né? Não teve movimentações Cleveland Cavaliers importantes. também. Cleveland Cavaliers também manteve o time. Vai ser um time também muito forte. E daí para baixo não tem muita coisa não, cara. Vai ser um bololô violento, cara. Miami Heat também não se mexeu. Miami Heat também não tem um time ruim, mas também não teve nenhuma contratação. É que o Ritão Mil Grau não deve estar aqui no chat, né? Ele sempre aparece de vez em quando. Eu acho que ele ia falar que não se movimentou porque Pat Riley resolveu manter o horário da soneca dele. Né? Sim. Agora passando pro Oeste, cara, a pedreira ficou... O sarrafo ficou muito mais alto para essa temporada, né? Como todo ano que se passa, o Oeste cada vez fica mais forte, esse ano não vai ser diferente. Você vai ter Denver Nuggets, que montou um elenco interessante. Não sei se vai ser... Aliás, a trade do Valanciunas foi confirmada hoje. Foi confirmada, ele vai ficar mesmo. Então agora o Denver vai ter 2 pivôs interessantes, coisa que ele não tinha nas outras temporadas. Então quando o Jokic não tiver em quadra, você vai ter um jogador para substituir ele, não à altura, mas um cara que possa suprir o garrafão, né? Uhum. Fez trocas interessantes. E é isso, cara. Houston Rockets muito forte. Houston Rockets fez, acho que, a melhor free agency da liga até o momento, com a troca do Kevin Durant. Vai ser difícil, cara. Vai ter OKC para brigar, vai ter Houston, vai ter Denver, vai ter muito time, cara. É muito time para concorrer. Acho que 8 vagas aí nesse playoff no Oeste vai ser muito pouco. Tem Dallas com um time muito bom. Agora com o Cooper Flag. Não sei se ele vai ser o diferencial desse time, mas esse time aí já com o Anthony Davis comandando a defesa, se ele ficar saudável, né? Tem aquele famoso se. Acho que vai ser um Oeste aí cada vez mais difícil. Vamos ver. Ever, meu lindo, você que agora até abriu a câmera, agora tem até imagem com o belo fundo do Los Angeles Lakers. Ever, eu quero a sua opinião sobre a free agency, mas eu quero que você comece especificamente com o Oeste. Velho, eu vou lhe ser sincero. Eu não acompanhei muito as trocas da Free Agency, né, as contratações, exceto a troca de Kevin Durant, a assinatura bombástica de Miles Turner, que disse que ia ficar em Indiana, e pegou o galo dele e foi embora. Ever, eu vou colocar na tela para você os principais jogadores da Free Agency, tá?
Então, vou colocar aqui para você dar uma verificada e você analisar. Pera. Há uma hierarquia neste negócio aqui. E tem um cara que só tá com a imagem. Que ele tá de produção. Ele está indignado. Me desculpe, produção. Esqueci da produção. E outra coisa, o apresentador pediu. Total foda-se. Total freestyle aqui. Quer apresentar, Rafael? Ele já tá de intruso no podcast. Puta que pariu. Vai, Ever, tenta aí. Agora vai, continua, Ever. Obrigado, Rafa. Quebrou todo o protocolo. O Ever quebrou aqui. Maravilha. Esse é o Showtime Brasil dentro da corporação Elei Brazucas. Gostosinho. Ai, meu Deus. Palumbo, imagem na câmera, Palumbo. Por favor. Ai, Deus. O que tá acontecendo? Ever pediu imagens. Agora a produção vai pegar os jogadores e vai colocar na tela. Dá um segundo para a produção fazer isso. Não, é porque eu tô vendo, na realidade, aproveitando que eu estou aqui de produção, salve todo mundo. Cara, o Ever Ele está do... Cerebel a lenda. Obrigado. O Ever tá acordando agora. Meu irmão, pra quem passou a tarde acordado, fazendo esquece. universidade corporativa, eu tive que tirar um sono, né? Agora vai aí, Paulo. Vai, coloca aí agora a porra dessa... Então vai, Rafa, coloca de novo a imagem, já que você ferrou a produção. Vai lá, pronto. Tá aí na tela, Ever. As movimentações de free agency aí para você dar uma analisada e dar sua opinião. Os caras que saiu do mesmo lugar pra se manter no mesmo lugar, eu não vou nem citar, porque Justo. não vale, não conta, Não né? tá errado, não tá Velho, errado. agora assim, uma coisa que me surpreendeu foi essa saída do Finney Smith. Por que te surpreendeu? Me diz. Eu achei que ele ia renovar por ele estar jogando novamente com o Luka Doncic. Eu achei que ele ia permanecer no Lakers. Você achou que o poder da amizade ia fazer o trabalho? Sim. Só lembrando aquela época lá que Gordon Hayward saiu para o Boston Celtics, que o GM do Utah Jazz até renovou com o melhor amigo do cara pro cara ficar, e o cara na última hora fez o quê? Boston. Mas aí você olha o contrato que o Finney Smith pegou para um cara que já tem 30 anos, assim, é uma opinião que eu já dei em grupos e eu vou falar aqui também. É um contrato maluco para que vai durar uma temporada e meia. Se Houston der errado, que pode acontecer, porque o Oeste é uma conferência muito difícil, se essa movimentação do Houston, que foi boa, olha só a frase que eu vou soltar agora, hein? Estou concordando com o senhor Balaclava, a movimentação do Houston em free agency foi boa, mas esse time é de uma temporada ou uma temporada e meia no máximo. Se na segunda temporada der ruim, esse contrato do Finney Smith vira horroroso para se livrar. Bastante. E Houston já teve muitos problemas antigamente de se livrar de contratos horrorosos nas free agencies. É Houston, né? Ele vai ter que jogar muito basquete para valer o que está sendo pago nele, né? Eles vão ter que repetir a temporada passada e fazer um patamar acima para poder justificar essas contratações e fazer esse negócio funcionar. Ainda mais com a cobra que corre atrás de dinheiro no time agora, né? Muito importante a informação aí que o Bruno mandou no chat pra gente, referente ao que o Pelinka as fofocas diziam que o Pelinka estava fazendo menções de que o Finney Smith era um jogador bichado. Depois a gente vai citar esse tópico, porque a gente tem o tópico LeBron para falar também, tá? Velho. Mas eu acho improvável isso e depois eu vou dizer o porquê. Essa do Miles Turner foi surpresa. A saída de Dorian Finney-Smith pra mim também foi surpresa. Dennis Schroeder no primo da gente lá, no vizinho. Não vai mudar nada a situação do time, nem a dele. Ele só vai embolsar dinheiro porque o Sacramento vai de nada pra lugar nenhum. Bom contrato, viu? Bom contrato pro Schroeder. Pra ele, realmente. De passagem. Pra ele, realmente. Mas o Alexander Walker. Eu quero uma opinião. Desculpa.
o que você acha do dinheiro que o San Antonio Spurs vai gastar no grandíssimo Luke Cornett? Esse cara ainda joga bola? Porra, pra mim já tinha aposentado, nego. Sinceramente. Luke Kennard também, meu Deus do céu, é um cara que ele teve mais longevidade na NBA que ele foi do mesmo draft de Lonzo Ball, o qual o Nick tá vestido com a camisa. E qual foi trocado para Cleveland. É, isso aí. Tá em Cleveland agora jogando com outro cara que foi draftado no mesmo draft dele, Donovan Mitchell. Eu não entendo como é que o Luke Kennard ainda joga nessa liga. É um cara que não faz muito nem faz pouco. Tá ali na meiuca entre fazer algo e não fazer nada. E o pessoal ama o cara. É tipo um... Não vou nem citar Javel McGee, porque Javel McGee tinha muita importância no time onde ele tava, né? Mas são dois caras que, sinceramente... Brook Lopes, que foi ventilado aqui. Clint Capela voltou pro time que trocou ele pra Atlanta. Ele saiu de Atlanta, voltou pra Houston. Ele só pode jogar em 2 lugares, pelo visto. Tyus Jones é uma boa adição pro Orlando, que se não tivesse tanta gente machucada, poderia ter ido mais longe nos playoffs. É uma hipótese. Se todo mundo tiver recuperado esse ano e jogar bem, pode ser uma boa adição. D'Angelo Russell vai jogar com o coleguinha dele, Antônio Davi. Meu Deus do céu. De resto, Quem só mais? contrato merda, né? É isso, basicamente. Quem Kevin é Dayron Porter. Sharp, que eu nunca ouvi falar. Nick conhece. Falou em bagre, pescador. Nickley não, senhor Balaclava. Eu vou. Kyle Lowry, meu Deus. Nick amava. Nick amava Kyle Lowry. Meu Deus. Cá, velho, vai ser react da lista toda? Pode ser. Tamo aí. Não, porque eu tenho que pedir a opinião de alguém muito importante que está aqui, né, nessa live, nesse podcast, que é o nosso coach Matheus. Se alguém que pode fazer uma análise abalizada por conta de saber o que é basquete, é o coach Matheus. Então, por favor, Matheus, a sua opinião sobre a free agency da NBA. Cara, eu li bastante sobre a free agency, né? Porque além de eu sou torcedor de Los Angeles, assim como todos que estão, né, conosco comentando sobre a free agency em si. O modelo no qual foi feito as próximas eras da liga, e isso vem muito, acho que do Adam Silver, provavelmente, mexe bastante na estrutura, né? Por exemplo, esse negócio de second apron, eu não peguei para ler, para ser sincero, eu não entendo muito bem. Mas assim, você vê que times que foram campeões, por exemplo, o Celtics, tem que se desfazer para começar a, vamos dizer assim, a remoldar o time ou então abrir mais espaço, no caso de salário, para não pagar tanta grana, né? Para não tomar a multa, receber algumas multas e por aí vai, né? Dito isso, o time, para mim, que melhor fez uma free agency foi o Houston. E eu acho que isso é meio que unânime para todo mundo. Por quê? Eles trouxeram KD, eles já tinham um núcleo muito bom, né? Porque Sengun, aí tiraram a porcaria do Jalen Green, porque o moleque não jogou. Assim, melhoraram muito o elenco deles. E aí eu entro no mesmo critério que você. É um time que tem prazo de validade. Ele não é um time para 4 anos. É um time para 1 ano e olhe lá. Se não ganhar agora, fudeu, entendeu? Porque você vai ficar refém de um contrato do Finney Smith, que é péssimo, e sem contar as outras movimentações que foram feitas. Outro time que, para mim, fez grandes movimentações foi os Bucks. Só que, para mim, é a mesma situação. Se não chegar, no mínimo, em finais de conferência, acabou. Porque o Giannis já
já vazou aquela informação de que o Giannis ficou insatisfeito por conta da saída do Damian Lillard. E aí você tem um time que se reforçou, mas você não sabe até onde ele vai. Assim, é o Bucks no leste e o Houston no oeste. Pô, e aí você tem os times que, né, assim, não mudaram quase nada, que aí veio o Cavs, o OKC, que, né, não produziram muito na free agent, só fizeram as suas renovações, manteram basicamente o mesmo elenco, não vi se teve tantas movimentações, a não ser pelos Cavs, que adicionaram mais um armador no plantel. Eu, particularmente, gosto do Lonzo, mas longe de Los Angeles. Nunca mais de Los Angeles, que fique bem claro. Porque eu acredito que ele pode agregar uma coisa que que o Cavs não teve na temporada dos playoffs, foi um armador na secundária defendendo bem, ou então ajudando na produção, armando jogadas e tudo mais. O Cavs não teve. A gente assistiu alguns jogos dos Cavs, era Donovan Mitchell e às vezes o Ivan Mobley e tudo mais. Então, assim, e aí abre até uma questão, né? O Darius Garland vai parar na onde? Porque, né? Vamos ver. O Denver também refez, como, né? Se refez bem, ao meu ver. Se livraram do Michael Porter Jr., que só jogava contra Los Angeles, que fique bem claro. Espero que ele nunca mais jogue. Trouxeram o Valanciunas, que pra mim, se viesse pro Los Angeles, pra mim era uma das, assim, né, a gente sempre supõe, né, nunca acontece, mas pra mim seria um ótimo pivô pra gente. Não acontece de não ter vindo na deadline passada, tudo bem. Então, o Nuggets se reforçou bem também. Trouxe Bruce Brown, se não me engano. Tem o Jokic, vai ter o Valanciunas, vai ter um time muito competitivo. Pra mim, o Oeste esse ano é selva, porque vai ser muito difícil. Os times estão muito bem montados. O Dallas é uma incógnita, porque a gente sempre fica no e se, né? E se o Davis não machucar? E se o Clay não machucar? E se o Clay jogar basquete? Sabe? Fica toda hora nesse e se com Dallas. Ah, tem a adição do Cooper Flag. Tudo bem, tem adição, mas o moleque é rookie. Será que ele vai chegar com todo esse basquete que se espera? A gente ficou brincando, a gente fez a transmissão do jogo entre Dallas e Lakers, né, da Summer League, a gente ficou brincando, olha o Bust, mas no outro jogo o moleque meteu, no jogo acho que de ontem, o moleque meteu 31 pontos, cara. Então, tipo assim, vamos ver o que vai jogar mais no Summer League. Sim, entendeu? Foram 2 jogos e é isso. Sim. Então, a Free Agency foi boa para a visão da liga, porque possivelmente você pode ter um novo campeão esse ano. Novo campeão assim, né? Dos últimos 10 anos, vamos supor, o Houston não foi campeão. Então pode ser que o Houston venha a ser campeão. Ou então você pode ter um campeão repetido, que pode ser o Bucks, o OKC. Então a liga também visa tentar trazer novas formas de visualização. Ou então tentar trazer novos times para que se crie mais fanbase para aquele time, vamos dizer assim. Porque a gente sabe como que funciona. A gente torce pelo Lakers pelo nome. Quando eu comecei a torcer pelos Lakers, foi por causa de Kobe Bryant. Hoje, muitos alunos meus torcem pelo OKC, mas por quê? Por causa do Shai Gilgeous-Alexander. Sei lá, ano que vem, muitos torcedores do Houston Rockets aparecerão. Por quê? Ah, porque o Houston Rockets foi o time sensação. Sabe, esse tipo de coisa. Então, acho que a Free Agency, ela tá se moldando a isso. Toda vez vem um time novo fazendo uma ótima Free Agency. Talvez em 2027 seja nosso com aquele pseudo contrato que se promete para uma futura grande estrela para trazer para Los Angeles. Que a gente torce que isso aconteça. É isso. Então essas foram as opiniões abalizadas desse grupo maravilhoso sobre a Free Agency. Eu quero agora entrar num tópico até para a gente falar e poder encerrar esse podcast maravilhoso, que foi muito mais assunto do que a própria Free Agency do Lakers, né? Que é o senhor LeBron James. Né? Tivemos ele optando pela player option dele,
de 52 milhões de dólares, se eu não estou enganado no valor. E com isso tivemos algumas polêmicas envolvendo ele. Pois primeiro saiu que ele aceitou a player option porque o Lakers não teria oferecido um contrato para ele, uma renovação, então ele aceitou porque ele não ia abrir mão desse dinheiro, e ele não ia deixar isso passar, que ele estaria, não sei se chateado ou surpreendido sobre, mas ele está numa situação que o time não é mais montado para ele, e sim para Luka Doncic, ele nunca tinha passado isso na carreira, né? E aí saíram muitas coisas na imprensa, a Ramon e o Windhorst soltaram uma matéria que havia muito problema de relacionamento, que ele não tinha sido informado sobre a venda do time e tal, mas aí o Mark Manning hoje corrigiu essas informações em TV ao vivo, né, falando que não é bem assim, que a matéria está um pouco errada. A nossa produção, o Pedro Xerebeu, falou antes com a gente que na madrugada de ontem para hoje, né, de sábado para domingo, foram colocadas 2 erratas na matéria, mas sem nenhum alarde, que não houve nenhuma conversa de renovação de contrato nem do Lakers, nem do LeBron. Isso o Rich Paul também falou. E que ele foi sim informado sobre a venda da franquia. Ele só não quis opinar sobre, porque o Luka deu um parabéns, né? Parabéns pela venda e tal. Então, assim, começou a azedar um pouco esse molho que o LeBron tinha com o Lakers, que já não estava muito bem também, porque todo ano tem sempre algum drama, todo ano tem sempre uma conversinha, tem algo que faz o futuro dele no Lakers sempre ser contestado e ser mudado, né? Houve times perguntando se o Lakers queria trocar, fizeram a pergunta diretamente para o Rich Paul, né? Golden State Warriors, Dallas Mavericks, LA Clippers e Cleveland Cavaliers. O Rich Paul também saiu na imprensa e falou: não, o LeBron não tem intenção nenhuma de ser trocado, né? Não houve conversas com o Lakers sobre isso. Então eu quero a opinião de vocês. Eu vou começar pelo Ever. Ever, com você mesmo, meu querido. Eu quero confusão. Eu quero dedo naquele lugar e gritaria. É isso. Meu irmão, eu cheguei do trabalho essa semana, entrei na call com vocês, que já estava rolando, relembrando sobre a época que a gente xingava os Lebrons, né? Você lembra muito bem disso. Mas, tipo, eu tô achando que ele quer jogar em Dallas com o amiguinho dele, o Homem de Vidro. Quer voltar Não, parceria? Você vê que a teoria pode até estar certa, porque ele vai jogar com Cooper Bush, vai jogar com a eterna ex-mulher dele, Kyrie Irving, e vai jogar com o melhor amigo dele, Antônio Davi. Todo mundo no mesmo pacote. É uma teoria da conspiração? É. Mas eu posso estar certo. Vocês viram primeiro mas aí Brazucas. Não, então peraí. Você já jogou a teoria de conspiração, então vou ter que fazer outra pergunta. O que viria pro Lakers? Porque é uma troca. Rapaz, meio complicado, viu? Viria o Mark Cuban ou o GM do Dallas. Acho que o GM não viria, não. Senão... Meu Deus do céu. Caraca, mandar o Nico Harrison pra cá é sacanagem. Nossa, você já reclama do Pelinka, imagina o Nico Harrison. Mas, meu amigo. De caso sério, assim, ó. Já, como você mesmo falou, já rola umas certas tensões com o LeBron James entre ele e a diretoria. Já não é a primeira vez. Nem a primeira, não vai ser a última temporada. Se ele sair esse ano, serviços prestados, salários pagos, cada um pro seu lado. Ele vive, o Lakers vive e segue o jogo. Agora, se for a base de troca, precisaria analisar alguém, no nível do escopo atual, para não sair perdendo, né? Até porque todo mundo, quando chega na hora de negociar com o Lakers, querem o mundo em troca de merreca, né? Então fica meio complicado. Mas, assim, outra insatisfação dele foi a troca de Davis, que dizem matérias que ele sabia, dizem outras que não. Mas é um dos motivos de insatisfação dele, porque até o próprio chegou a soltar numa entrevista, né?
que ele não, quando acabou o Thank You Fans, no momento do Thank You Fans, ele não ia opinar em nada nem pedir nada, porque a última vez que o colega dele pediu pivô, na manhã seguinte ele foi trocado. Na manhã seguinte foi falado para ele: você vai ter o seu pivô em Dallas. Isso aí. Então, é um momento bem crítico. Creio eu que até ele deveria entender que isso é normal na passagem de bastão, porque ele já tá na porta da aposentadoria, ainda tem uma certa longevidade pelo físico dele, ok, pode ter. Tem basquete para queimar? Tem. Mas ele tem que entender que o momento da renovação da franquia é agora. A gente não pode montar um time, mais um time para ele, de acordo com as peças que ele quer, e a gente jogar Doncic de escanteio. Ah, Doncic vai ser a peça para você. Não. O time tem que ter peças para Doncic, para a gente avançar no tempo, para a gente conseguir criar uma cultura em torno de Doncic com jogadores que sejam a base do jogo de Doncic, não que são a base do jogo de LeBron como é atualmente. Doncic veio numa troca que nem o mais otimista torcedor do Lakers imaginaria. Todo mundo foi pegado de calção baixo dando aquele cagão no mato quando saiu essa troca. Então, tipo, mano, Calma aí. Mano, assim, ó. Então, tipo. Calças curtas para quem quiser com mais educação. Então, tipo, todo mundo foi pego de surpresa. Tipo assim, pô, tô aqui no sonho dos anjos, no sono do descanso. Acordo, quando foi trocado mesmo, eu tava dormindo. Quando eu acordei, tô vendo o Aue no grupo que Doncic foi trocado. Eu falei, pô, tenho que consultar se essa porra é verdade. Velho, eu acho que o mais curioso era eu, cara. O mais curioso fui eu que estava no meio de uma DR, cara. Então, tipo. A gente já falou sobre esses bastidores. Então, tipo, o momento de LeBron partir tá chegando. Eu era a favor da vinda dele? Nunca fui. Todo mundo sabe que eu não sou fã dele. Mas se tá jogando no time, tenho que defender o cara. Mas se o cara quer pegar o galo dele e ir embora, deu a hora, segue o baile pra um lado, Lakers se renova por outro, tenta continuar ganhando títulos porque o Lakers vem bem antes de LeBron nascer e vai muito além da morte de LeBron daqui a sei lá quanto tempo. Mas o Lakers vai continuar na história. Pedro, tô nem aí. Amei essa analogia, Sérgio. Não, tá maravilhoso isso aqui. Porque, tipo, irmão, jogador vai, time fica. Entendeu? O Lakers já existia antes de mim, antes de Pedro, antes de Rafael, antes de todo mundo que tá nessa cal. Então, LeBron não é mais importante que o time pra ficar dando esse chilique. Se chegou a hora dele partir, beleza. Simples, toca o barco. Nenhum jogador é maior que a franquia. Essa é a frase de. Essa é a realidade, é a dura realidade. É a dura realidade. A situação de LeBron James. Senhor Balaclava! Eu sei que você queria ter começado com esse tópico, mas eu tinha que colocar o Everett primeiro na história, porque é por causa dessas opiniões e palavras fortes. Mas então, por favor, diga você o que você acha da situação de LeBron James e Lakers e o que você faria nesse caso. É que tem a questão do LeBron James, o contrato dele é 50 milhões, é muita grana. Mas também tem um lado de, cara, por mais que se ele renovasse por o mínimo de veterano, isso refletiria no cap space, salvo engano, 10 milhões. Se ele recusa o contrato e assina por, sei lá, 40 milhões, ia refletir no cap space 2, 3 milhões. Então, tipo, isso não é o suficiente para virar a chavinha e agora você vai conseguir um jogador que vai mudar o ritmo da franquia. Então, assim, só que querendo ou não, acho que, tipo, tá todo mundo já um pouco também de saco cheio dessa... Toda hora esse drama. Eu escolhi o Lakers, o Luka não escolheu o Lakers e estão priorizando o Luka. Tipo, mano, você vale 50 milhões, você é o nosso FP, tá ligado? Carrega a gente aí, mano. Faz seu trampo. O Luka faz o trampo dele e fé, mano. Se você não ficou muito agradado com... o Lakers não veio com papo de renovação. Pô, termina seu contrato e vida que segue. Mas esse drama... Chega uma hora que já todo mundo fica de saco cheio. Tipo, não é como se o LeBron joga muito ainda, tem muito basquete pra queimar, mas ele não tá sendo o melhor jogador da NBA igual ele era quando ele veio pra cá. E igual ele era em 2018, antes de vir pra cá. Então, tipo,
acho que tudo tem tempo e lugar também. Você é uma lenda, é uma referência aí no basquete. Discutivelmente é o GOAT do esporte, mas o seu tempo de jogo tá acabando, né? E a gente tá vendo, né? Então, tipo, até quando eu posso confiar que você vai carregar a franquia nas costas? Já, tipo, tem uns 3 anos que isso não tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo, eu só espero que você termine o seu contrato, tenha uma carreira de respeito, uma boa finalização da carreira, que a gente consiga ganhar um título, mas esse drama já tá de saco cheio também. É isso, muito drama queen, segundo o senhor Balaclava. Matheus, coach Matheus, sua posição sobre LeBron James. Cara, existem duas opiniões que eu tenho referente a isso. Uma vem antes de ter um debate com o Pedro, que foi muito interessante para mim entender algumas coisas, e uma após isso, tá? Eu vou falar um pouco de cada uma. Primeira opinião que eu tive foi, pô, mano, vamos mandar esse cara embora e é isso aí. Porque, meu, ele não pôde, tipo assim, ele foi, se eu não me engano, o sexto na corrida pro MVP ano passado, isso aqui. Mas, cara, no momento que a gente precisou dele, ele tava com medo do Julius Randle, brother. Isso foi um início, né? De uma opinião que eu tive. E aí, depois de conversar com o Pedro, você entende um pouco mais, né? Porque aí o Pedro falou um bagulho que, assim, meu, ele veio pro Lakers no momento onde a gente não tinha visão. Nossa visão de futuro era Alonzo Ball, Kyle Kuzma e Brandon Ingram, cara. Tipo assim, não tava ruim, mas também não tava legal. Não dava pra falar assim, pô, tá bom, sabe? Quando ele vem, a gente sabe que alguma coisa aconteceria com a franquia. Eu fui um dos caras que foi contra a vinda dele naquela época. Falei, porra, mas ele vai chegar aqui, vai trocar todo mundo, isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. Mas, cara, a gente conseguiu um título nesse tempo, sabe? Então, a minha segunda opinião é, pô, a franquia tá fazendo um pouco de sacanagem também. Se o que vaza na mídia está sendo verdade, pô, tá faltando um pouco de seriedade da parte principalmente de quem manda na franquia, que é a Jane Buss, tá ligado? Pô, o cara veio no momento onde a gente não tinha perspectiva de futuro. O cara trouxe um grande jogador, que foi o Anthony Davis, pode ser por troca, ou foi ele, ou foi o Pelinka, mas tudo se alinhou. Ele também teve erros, que fique claro, a vinda do Westbrook, porra, todos nós torcemos para que fosse o melhor cenário possível, mas, né, não corroborou para isso. E hoje a gente, pô, dá o mínimo de valor no cara, sabe? Ele é o segundo da franquia hoje, porque a gente pensa no futuro? Ok, eu também concordo, porque a nossa prioridade é o Luka Doncic. Mas não dá pra falar assim, ó, LeBron, senta ali no banco de reserva e fica vendo o show acontecer. Eu acho que é um pouco disso. Se ele vai permanecer aqui ou não, não sei. Eu diria, torcer por alguma coisa, porra, torço pra ele que ele fique. Antes eu torceria para que não, mas agora eu torço para que fique, para que não aconteça o que a gente tava falando nos bastidores ali, né? Ele não saia daqui vaiado. Porque aí eu acho que seria uma puta falta de sacanagem com quem ele foi aqui pra gente. Porque a gente tem a morte do Kobe e ele segura a franquia nas costas. A gente cronologicamente, né? A gente era um time sem perspectiva, ele vem, aí tem a morte do Kobe, tem o Black Lives Matter, tem, pô, uma caralhada de coisas que, tipo, sabe, cronologicamente falando, é muito impactante para a liga e ele foi o cara que estava ali na frente. Então acho que precisa dar um devido valor no que ele é para a franquia, né? Não vou nem dizer como jogador para a liga e tudo mais, é para a franquia, para o Los Angeles Lakers. Os caras deveriam dar um pouquinho mais de valor para ele. Justo. Acho. Sua análise é muito boa. Rafa, você, não esqueci de você, porque quando falamos de LeBron James sobre ser trocado, você fez por favor, Deus. Então, por que essa opinião e o que você faria na posição de Robert Pelinka? Bom, só deixando bem claro aqui sobre o que o Nick falou,
O GOAT se chama Michael Jordan, tá? Esse é o GOAT da NBA. Para quem não Ponto. tá entendendo, essa confusão tá no chat, tá? Tá? Eu É, falei no chat da Playback. discutivelmente o GOAT, tá? Só pra você não dar Sim, eu interpretação ouvi o aí. que você então, falou, mas tem não argumento existe aí pros dois. discussão. Não existe Caralho, você tá discussão. ouvindo Ponto. coisa que é escrita, foi foda agora. Bom, mas não existe discussão. 6-0 pro homem, então acabou. Morreu o assunto. Falando de LeBron James, cara, eu sempre fui um hater, tá? Meu ídolo no basquete, a pessoa que mais me inspirou na vida, sempre foi Kobe Bryant. Então, LeBron James, sempre tentaram ofuscar Kobe Bryant com LeBron James no basquete, né? Então, eu nunca fui fã do jogador, nunca gostei. Quando ele veio pro Lakers, minha visão mudou um pouco, tá? Fui obrigado a gostar do homem. E realmente, o cara é bom, não tem o que falar. Mas, eu acho que, na minha opinião, já deu. Tivemos algumas temporadas aí com ele machucado, ele se poupando durante a temporada regular. Pra mim já deu o que tinha que dar. Se puder arrumar alguma troca em cima dele, que troque. Tá? Também se não conseguir nada, contrato expirante. Muito obrigado, LeBron. Termine sua carreira, vá com Deus. Quer continuar? Contrato mínimo, mantém, vamos jogar com a gente. Não quer? Seja feliz em qualquer lugar que você queira, mas não quero mais. Eu, particularmente, por mais que ele entregue dentro de quadra, que ele seja o cara que ele agrega muito para alguns jogadores, eu acho que a gente tem que pensar para frente. Uma despedida do LeBron vai ofuscar muito, muito um campeonato. No caso, a próxima temporada, tudo indica que vai ser a despedida dele, não essa que nós vamos ter, a próxima. Porque a mulher mandou, né? A mulher falou, ó, é 1 ou 2 anos, que já deu. Tudo indica que vai ser a última temporada dele. Então isso vai ser muito mais manchete do que uma briga por um título, né? Não sei se seria o caso de manter ele por um contrato alto. Então, vá com Deus, muito obrigado. Pendura a camisa do homem e seja feliz. Nick, você quer fazer um adendo sobre, então tem a sua tréplica de 2 minutos. Não, é rapidinho, tipo, pensando. Tipo assim, LeBron James, final de carreira, final de contrato e free agent de 2027. Vocês acham que isso tem um impacto negativo ou positivo? Ou como a gente lida com esse final de carreira do LeBron, pensando em GM, presidência, na busca de novas contratações para 2027? Rafa, você vai responder. Tipo assim, você acha que isso não pode ser visto como forma negativa? Tipo assim, algum jogador, tipo, olha como trataram o LeBron no final de carreira, por que eu vou querer ir para essa franquia? Ou tipo, pô, o LeBron James foi tratado muito bem nessa franquia, quero ir para lá. Vocês acham que isso tem algum impacto positivo ou negativo na próxima free agent que a gente está visando? Primeiro tem que ser apurado. Respostas rápidas, vai. Primeiro tem que ser apurado se é verdade tudo aquilo que estão dizendo nas matérias citadas, né? Essa última matéria da ESPN, como o Américo falou, ela foi retratada 2 vezes. Então, nada se torna verdade por um acaso. Então, tem que ser apurado realmente. Ele tem que abrir a boca e falar, coisa que ele não está fazendo, para ver se realmente é verdade esse maltratamento do Lakers em relação ao LeBron James. Eu acho muito difícil. Eu acho que se tem uma franquia na NBA que sabe tratar uma estrela, que sabe levar um All-Star, é o Lakers. Então, eu acho muito difícil que o Lakers esteja tratando mal o LeBron James. Mas... Matheus, você. Cara, pra ser rápido, eu não boto minha mão no fogo. O Pelinka, não pelo Pelinka, mas sim pela Jenny Buss. Ela já foi uma mulher que teve algumas polêmicas, ela já foi envolvida em algumas polêmicas em relação ao time. Porém, a gente tem que lembrar que possivelmente em 2027 nem ela nem o Pelinka já esteja mais no comando do time. E aí, lamento te informar
eu vou te cortar porque é uma informação. Ela me te informar, a Jeannie Buss vai ficar pelo menos mais 5 anos. Saiu então a informação? Já saiu a informação sobre Ah, isso. então beleza. Porque eu tinha perguntado pro Pedro, ele tinha falado que até o momento nada vazou, né? Não, saiu a Perguntei. informação que a Jeannie Buss vai ser a governadora por pelo menos mais 5 anos. Pode ser que o Pelinka saia. Sim. Aí é a mando do Mark Walter, no caso. Beleza. Mas a Jeannie Buss continua como governadora. Mas ela sendo governadora com um novo dono, basicamente ela vai ser um fantoche, né? Sim. A rainha da Inglaterra, teoricamente ela não manda nada. Então, a minha questão é que, assim, para uma pessoa como eu, que acompanha os Dodgers e vê como o Mark Walter trata os seus ídolos, porque ele poderia ter feito várias coisas lá no Dodgers para melhorar o time, se livrar de jogadores mais velhos, isso, aquilo, outro, e ele não faz por questão de respeito e tudo, integridade ao jogador. Eu vejo com que o LeBron assina mais um contrato, sei lá, de 1 ano para ganhar mais 50 mil, porque, né, é o que vai ter de uma temporada para outra, caso ele queira ficar aqui, e ele se aposenta aqui, porque ele não vai deixar o LeBron tipo, vazar para outra franquia. É o que eu vejo em relação ao Mark Walter, porque ele respeita muito o que o cara produz no time, entendeu? Então eu acredito nisso. Enfim, para 2027, mas os caras tratou o LeBron, isso, aquilo, outro. Mano, se for o Mark Walter, Jeannie Buss, a Jeannie Buss sendo um fantoche, se for um novo GM, a metodologia de Mark Walter, que é o futuro novo dono dos Lakers, é extremamente agressiva em relação à competição. Ele é extremamente maluco por competição e ele fala abertamente. Ele bota um cara lá, que é o que ele faz com os Dodgers, bota um cara lá, mas ele fala assim, ó, mano, eu quero que você faça XYZ pro time ficar 10 anos ganhando título, que foi o que ele pretende fazer com os Dodgers, ele já falou abertamente isso. Entendeu? Claro que na NBA não é, né? Não é bem assim por causa das regras de salário, isso e aquilo outro. Mas esse é uma coisa que eu posso acrescentar em relação a que o Nick falou, né? Tipo, e para um jogador que venha em 2027 ver esse cenário ruim, isso e aquilo outro. A gente tem que pensar sempre para o futuro. O nosso futuro também muda a questão de gerente de operações, o GM e o dono do time. Ever, sua opinião. Rápida. Velho, do ponto de vista do que Matheus falou, a gente tem que partir de 2 premissas. O mundo do basquete e qualquer outra liga americana são negócios bilionários. Ninguém tá lá para fazer caridade para ninguém. Certo que, pô, é ídolo da franquia. A franquia se estruturou na base desse cara. Os torcedores amam esse cara fez muito pela franquia. Mas eu parto da premissa aí que é um negócio, todo mundo já entra sabendo que é um negócio. Não tem essa de amor. Se em certo ponto não deu certo, vamos trocar o cara e segue o baile. Mas também tem que ter um certo respeito pelo que o cara fez pela franquia. Deu um título? Deu um título. Gostaria muito que nesses últimos anos a gente tivesse sido mais competitivo para ter mais de um título e dizer assim, porra, o cara veio para Los Angeles voltou à Era de Ouro. Não voltou. Pode ser que Pelinka caia, pode ser que ele continue por mais um ano com um novo dono, como o Matheus citou. Pode, mas o futuro é muito incerto, principalmente do ponto de vista do que está acontecendo atualmente. Então só nos resta aguardar os próximos episódios dessa novela, né? Muito That's bem. Lakers. O pai da pergunta, já que você jogou a pergunta, o senhor Balaclava, qual a sua opinião sobre? Rápido também. Eu acho que a gente devia manter o LeBron aqui, pelo menos até o final. Por mais que eu esteja um pouco irritado com todo esse drama que sempre tem, né? Mas em respeito ao jogador e ao título que ele trouxe aqui, provavelmente a camisa aposentada que ele vai ter aqui, acho que a gente podia deixar esse final de carreira dele no Lakers como algo especial, né? Um evento especial aí. Um dos melhores jogadores de todos os tempos aí, top 1, top 2, na lista de muitos, a gente não vai ver de novo, né? Então,
Eu acho que isso pode influenciar muito na decisão dos jogadores que quiserem vir aqui terminar a carreira, terminar seu auge aqui, terminar a carreira aqui. Eu acho que a forma como isso é conduzido é muito importante para a percepção do Lakers na liga. Até porque os nossos exemplos de jogadores, por exemplo, o exemplo maior que a gente tinha era o Kobe, mas o Kobe já não tá mais aqui e a última temporada dele já vai fazer 10 anos. Então, tipo, ninguém vai ficar revisitando coisas de 10 anos atrás pra, tipo, talvez a franquia vá respeitar meu final de carreira, né? A gente tinha que fazer isso especial. É isso, então. Vamos, então, finalizar esse podcast maravilhoso. Todo mundo deu as suas opiniões fortes, opiniões contundentes, e também tivemos o discurso de como ser vencedor, né? Então, vou para as considerações finais desse podcast. Vou começar com você mesmo, senhor Balaclava, já que faz 4 anos que você não gravava podcast, suas considerações finais. Esse ano vai ser da hora. Segue aí no Playback, no TikTok, no Insta, no Twitter, na Twitch, no YouTube. E vem assistir a live com a gente. Interage aí no chat. Tamo junto. Ever, você que também faz muito tempo que não aparecia, suas considerações finais. A vida de CLT é dolorida, né, meu colega? Então, os horários às vezes mudam muito, não permite a gente participar das coisas. Mas em breve, aos poucos, a gente vai voltando aos trilhos. Enfim, fiquem conosco, sigam a gente nas redes sociais, estamos sempre nas lives dos jogos. De todos os times de LA, como o nome do canal já diz, né, LA Brazucas. Tudo referido a LA, estamos aí, exceto aquele time maldito que se mudou para Los Angeles, dizendo ser de Los Angeles. Ali vocês podem cagar. Tem 2 que fizeram isso. Então, né, tô falando do primo pobre comprado por Steve Ballmer. Ah, tá, ok. Então... É que tem o time que veio de San Diego do futebol americano também, então tem que especificar. O Rayovac não faz tanta coisa quanto os primos, não. Então, tipo, fala com a gente, Muito bom. confia na Cal e tamo junto. Matheus, suas considerações finais. Eu vou até completar. A gente também não vai fazer cobertura do Los Angeles Angels aqui, o meu amigo Everton. Aqui a gente faz dos times importantes referente a Los Angeles, tá? Rapaziada, obrigado para quem está conosco, quem acompanhou nosso podcast. Essa temporada vai ser muito interessante para o Los Angeles Lakers. Siga a gente, assista os jogos com a gente e principalmente apareça nas nossas outras lives, né? Dodgers, os Sparks, logo mais teremos os Rams também. E quem sabe algum dia também chegaremos no Los Angeles Kings, que é o Hockey no Gelo. Do mais, uma boa noite e obrigado por estar conosco. Rafa, direto do DDD 13, dê suas considerações finais. Seu comunista de iPhone vermelho. Cara, agradecer a audiência de todo mundo. É sempre um prazer estar conversando com os meus amigos. Posso chamar de amigos. Sobre o Los Angeles Lakers, que é uma paixão para mim. Não só para mim, para vocês também, é claro. Também quem quiser participar do nosso manicômio, ou melhor, nosso grupo do WhatsApp, temos as informações na descrição, tá? Para você participar do nosso grupo. Agradecer os amigos. Nick, que não participava de uma gravação de podcast desde o outro projeto que a gente fazíamos junto, ele não estava presente. Bem-vindo de volta. E Ever sumido. Gostaria de poder xingar ele aqui, mas como nós estamos ao vivo em muitas plataformas, não posso fazer isso. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Estaremos sempre que possível aqui. Los Angeles Lakers, Los Angeles Dodgers, Sparks, garanto que não participarei. Boa noite a todos. E é com isso, com essa sinceridade de Rafael, que vamos encerrar esse podcast maravilhoso. Sigam a gente nas redes sociais, LA Brazucas no TikTok, Showtime Underline Brasil no Twitter, onde lá há o link para o grupo do WhatsApp que o Rafael citou, né? Também Showtime Underline Brasil no Instagram.
e nas demais redes sociais que você quiser, tá? Eu sou o seu host, Américo Gomes. Produção, faz um tempo que a gente não faz isso, né? Eu sei que nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e outras, vai começar a subir aquela musiquinha, aquela música legal, aquela bacana, California Love. Então, Rafa, como, né, faz muito tempo que a gente não faz isso, a frase é sua, meu querido. Então, leva a gente para casa, encerre esse podcast. It's showtime!